que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai investigar um problema que, olha, muita gente em comunidades de fé sente, mas talvez não saiba bem como nomear. Aquela sensação de, mesmo cercado de pessoas, às vezes se sentir muito sozinho. É um paradoxo, não é? Essa busca intensa por conexão que muitas vezes acaba em frustração. E é exatamente nesse ponto que o nosso material de hoje mergulha de cabeça. Exatamente. A nossa fonte é um trecho do livro de Samuel Whitefield, especificamente o capítulo 25, que se chama O Discipulado Começa com a Contemplação. E só por esse título, né, já dá para sentir que a resposta dele para esse problema da solidão vai por um caminho bem inesperado. Completamente. A nossa missão aqui é, então, desvendar a lógica do Whitefield. A gente vai explorar por que essa obsessão por construir comunidade pode, na verdade, ser o que impede que ela aconteça. E depois vamos ver a proposta dele, que é bem interessante. Que é a ideia de que a verdadeira transformação vem de um jeito que a gente pratica desde criança, mas esquece na vida espiritual, que é a imitação. E como tudo isso se amarra no que ele chama de ritmo de vida. Parece um quebra-cabeça fascinante. Vamos começar pela peça mais contraintuitiva de todas. Whitefield abre o capítulo com uma bomba. Ele diz que quando a comunidade se torna o objetivo principal, o resultado é quase sempre uma solidão profunda. Como pode ser isso? Parece não fazer sentido, né? Mas a lógica dele é cirúrgica. Ele argumenta que comunidades que existem com o único propósito de serem uma comunidade acabam se tornando autocentradas. Olhando para si mesmas. Exato. É como um grupo de pessoas sentadas em círculo, onde cada uma olha só para a pessoa na sua frente. A energia toda é gasta ali, na manutenção do próprio grupo. Isso, paradoxalmente, esvazia o propósito e a profundidade da conexão. Entendi. A busca pela satisfação vira o objetivo. E essa busca nunca se satisfaz. Ele usa uma analogia muito forte para ilustrar isso. A dos soldados em guerra. Sim, e é uma imagem poderosa. Ele diz que soldados que lutam juntos, defendendo o país, eles experimentam uma intimidade, um senso de união. Algo muito profundo. Exato. Algo que raramente se repete em tempos de paz. E por quê? Porque eles não estão focados um no outro. Eles estão todos olhando para a mesma direção, unidos por uma causa que é infinitamente maior do que eles. Uma causa pela qual eles estão dispostos a dar a vida. A comunidade, essa união profunda, não é o objetivo deles, é um subproduto. Os eventos, estratégias para gerar comunhão, que acabaram perdendo de vista a grande causa externa. Pois é, e a proposta dele é uma inversão completa. Parem de olhar um para os outros e comecem todos juntos a olhar para Deus, a contemplá-lo. Então a grande virada de chave é que a comunidade autêntica, profunda, não é algo que a gente constrói. Não. É algo que acontece com a gente quando a gente está ocupado fazendo outra coisa, que no caso é contemplar a Deus juntos. A diferença é, como ele diz, entre um fã-clube e um exército. Um fã-clube se reúne para celebrar a si mesmo e o seu objeto de admiração. Certo. Um exército se reúne para cumprir uma missão. A intimidade do campo de batalha nasce da missão compartilhada. Whitefield defende que a igreja foi chamada para ser um exército, não um fã-clube. E essa contemplação de Deus é o que nos dá a nossa missão. Ok, isso faz muito sentido. Mas aí surge a pergunta natural, né? Como que essa contemplação funciona na prática? Como que o ato de olhar para Deus, juntos, de fato nos transforma e nos une? Isso me parece um pouco abstrato. E é aí que ele traz o segundo grande pilar do argumento dele, a imitação. Ele afirma que o mecanismo fundamental de aprendizado e desenvolvimento humano não é a instrução, mas a imitação. Ah, sim. Pense num bebê. Ele não aprende a ser humano através de aulas teóricas. Ele aprende observando e copiando os pais, os irmãos, a comunidade ao redor. Nós somos, programados para nos tornarmos aquilo que a gente contempla. É verdade. A gente absorve trejeitos, sotaques, valores, tudo por imersão e imitação, muitas vezes sem nem perceber. É um processo quase invisível. Exatamente. Agora, transporte essa verdade para a vida espiritual.
Whitefield argumenta que não somos transformados primariamente por aprender sobre Jesus. A informação... Isso. Mas por contemplar a pessoa de Jesus de tal forma que a gente começa a imitá-lo. A transformação mais profunda acontece no nível do relacionamento, da admiração que leva à imitação. Isso me leva a um ponto que o texto aborda e que eu achei, para ser sincero, um pouco desconfortável. Sei. Ele conecta essa ideia de imitação diretamente à liderança. Ele cita o apóstolo Paulo dizendo: "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo." Essa ideia de imitar líderes não é um pouco perigosa? Não pode levar a um culto à personalidade, a esconder as falhas? É uma pergunta excelente e absolutamente crucial. E o autor aborda isso de frente. O perigo que você mencionou é real, sim, mas ele acontece quando a gente esquece a segunda parte da frase. Como também eu sou de Cristo. Exatamente. A chave não está em imitar a personalidade, o carisma, os talentos ou o estilo de um líder. A ênfase é em imitar a maneira como aquele líder segue a Jesus. Ah, então o foco não é a pessoa do líder, mas o Cristo que é visto através da busca daquela pessoa. O líder se torna uma espécie de janela, não o quadro em si. Perfeito. A liderança bíblica, na visão do autor, não é primariamente sobre transferir informação, sabe? Mas sobre demonstrar um modo de vida. O líder não diz apenas aprendam o que eu sei, mas sim venham comigo enquanto eu aprendo a seguir Jesus. Nossa. E isso, na verdade, tira o peso da perfeição. O líder não precisa ser um super-herói sem falhas, ele precisa ser um seguidor genuíno e transparente. O texto até propõe uma pergunta para avaliar a liderança que muda tudo. Não é você é talentoso, você é eloquente. A pergunta é: Jesus expressa a sua vida através de você de uma forma que vale a pena imitar. Isso é assustador e libertador ao mesmo tempo. Totalmente, porque move o critério do desempenho humano para a transparência divina e nos força a perguntar, como liderados, o que estamos buscando em um líder. A gente busca o mais informado e polido, ou aquele em cuja vida a gente consegue ver, mesmo que de forma imperfeita, um reflexo de Jesus que nos inspira a buscar o mesmo. Isso redefine completamente o que significa discipulado. Se não é só um curso, se não é só ouvir um sermão, se a transformação acontece por essa imitação de um Cristo contemplado, muitas vezes através de outras pessoas, o que isso significa para o dia a dia de uma comunidade? Como que isso sai do papel? Essa é a ponte para o conceito final e mais prático do autor, o ritmo de vida. Ele faz uma crítica forte à ideia de que discipulado é apenas educação. Estudo bíblico é vital, mas é informação. Discipulado é transformação. Certo. E segundo ele, as pessoas são transformadas por duas coisas principais: a comunidade em que estão inseridas e o ritmo de vida que essa comunidade pratica. Ele usa outra analogia aqui, a da cultura, que eu achei ótima. É muito boa. Ninguém aprende uma cultura lendo um livro. Você aprende sendo imerso nela. Você começa a pensar, a agir e a sentir como as pessoas daquela cultura, porque você vive nela. Exato. E o cristianismo, para ele, é uma cultura. A cultura do reino de Deus. Tentar viver os princípios do cristianismo isoladamente, só com a informação da Bíblia, é como tentar falar japonês sozinho no seu quarto com um dicionário. Boa. Você pode até aprender umas palavras, mas vai soar estranho, artificial, e você nunca vai pegar a fluidez da coisa. A igreja, então, se torna o lugar onde essa cultura é vivida e demonstrada. É o ambiente de imersão. E o que seria esse ritmo de vida na prática? Não é só uma lista de atividades, certo? De jeito nenhum. Não é uma lista de regras para julgar quem é mais santo. Pense nisso mais como os hábitos de uma família saudável. Talvez essa família tenha o hábito de jantar junta toda noite. Talvez eles tenham a tradição de fazer uma viagem todo o verão. São práticas compartilhadas que, ao longo do tempo, moldam quem eles são e fortalecem seus laços. Então, um ritmo de vida na igreja poderia ser, por exemplo, a prática de ter refeições abertas nas casas toda semana, ou um grupo que se encontra para orar antes do trabalho. Isso. Ou a cultura de sempre perguntar como posso orar por você, e realmente parar para orar na hora. Exatamente. São essas práticas que criam a cultura.
E o autor diz que esse ritmo de vida em comunidade tem 3 efeitos poderosos. Primeiro, ele de fato cria uma cultura que transforma as pessoas quase que por osmose. Uhum. Segundo, ele se torna um testemunho visível para o mundo. As pessoas de fora não veem só um grupo que acredita em certas coisas, elas veem um povo que vive de uma maneira diferente e atraente. Entendi. E terceiro, ele cria o contexto ideal para a ação do Espírito Santo, unindo a comunidade de uma forma que transcende a soma das partes. O que eu acho importante é o ponto que ele faz sobre a flexibilidade e a graça dentro desse ritmo. Ele diz que não pode ser uma camisa de força. Sem dúvida, ele usa a imagem da família de novo. Uma criança de 3 anos é plenamente parte da família, mesmo que não participe de todas as conversas ou não ajude a lavar a louça. Claro. Ela é amada e incluída, e essa é a imersão que vai, aos poucos, moldá-la na cultura da família. O ritmo da comunidade deve ser assim, acolhedor para o novo convertido, compreensivo com a mãe de filhos pequenos que tem limitações. E, ao mesmo tempo, desafiador para o crente maduro que quer se aprofundar. Exatamente. É um ecossistema de crescimento, não uma linha de montagem. Uau! Olhando para o todo, então, a lógica se fecha. A gente começa com o problema da solidão e a solução surpreendente do Whitefield é: pare de focar na comunidade. Foque em Deus. Essa contemplação conjunta de algo maior é o que cria verdadeira união. Uhum. E o mecanismo pelo qual essa contemplação nos transforma é a imitação de Cristo e daqueles que o seguem de perto. E tudo isso se torna concreto e vivido através de um ritmo de vida compartilhado. É uma arquitetura completa para a vida espiritual. É uma inversão completa da nossa abordagem comum, que é muito focada em programas e resultados, né? A proposta dele é muito mais orgânica, focada em criar o ambiente certo para que o crescimento aconteça naturalmente, assim como uma planta cresce quando tem a terra, a água e o sol adequados. Resumindo, o que fica dessa análise para mim é essa ideia poderosa de que a comunidade é um presente que a gente recebe quando está procurando por outra coisa. E que a transformação não é tanto sobre tentar mais, mas sobre olhar mais para o lugar certo. E para deixar uma reflexão final, o autor encerra o capítulo com uma frase que é um soco no estômago no bom sentido. Ele diz: "O seu ritmo de vida agora determinará quem você será em 10 anos." Isso tira a questão do campo teórico e a coloca diretamente no nosso colo. É uma pergunta que nos obriga a olhar para a nossa agenda, para os nossos hábitos, para as pessoas com quem a gente convive e perguntar: essa estrutura de vida está me levando para o lugar onde eu realmente quero chegar? Está me moldando a imagem de quem eu realmente quero ser? É algo para se pensar por um bom tempo. Definitivamente. E a boa notícia é que esse é só o começo da conversa. Exatamente. Para quem se interessou por essas ideias, temos uma boa notícia. Continuaremos nossa análise desse livro em um próximo encontro, explorando ainda mais essas provocações. Há muito mais para desvendar. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes.